Boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindas. Bem-vindos aqui a mais um webinar da FGV Projetos, o terceiro webinar nosso sobre gerenciamento de valor agregado, né? Os desafios da adoção de gerenciamento dos sistemas de gerenciamento de valor agregado no Brasil. A gente está na terceira edição. Começamos esse evento falando um pouco, dando uma visão geral do que é o gerenciamento de valor agregado, o EVM, como é comumente conhecido entre as pessoas que trabalham com esse tema. E a gente teve a participação do pessoal do College of Performance Management, que deu uma visão geral e falou um pouco da missão desse instituto, CPM, na divulgação dessas técnicas de gerenciamento de desempenho. Isso no primeiro dia. No segundo dia, nós tivemos aqui o evento dedicado a projetos na área de defesa, em especial a Marinha. Tivemos a participação aqui, uma ótima participação da Marinha do Brasil, na pessoa da Paula, que representou a DGPEM e o Escritório Global de Projetos da DGPEM, que tem feito um trabalho muito bacana desde o projeto das fragatas classe Tamandaré, quando era liderado pela doutora Selma. Então, um trabalho aí bastante bacana, voltado a gerenciamento de valor agregado, e agora dando continuidade com um novo navio também polar. E tivemos a participação do colega Fábio Bahia, que é responsável pelo escritório de projetos da Ingeprom, que é a empresa que gerencia os contratos de construção desses navios. Também fez uma apresentação de como eles estão usando o EVM nesses contratos. Então, foi bastante rica a apresentação das duas empresas e o debate foi muito produtivo. Eu queria agora dizer que nesse terceiro webinar a gente está dedicando ao tema de compliance. Então, compliance, que é um dos grandes motivadores também para a adoção do EVM em muitos países, enfim, não é diferente aqui no Brasil, tem sido um das grandes alavancas do gerenciamento de valor agregado, para você realmente estar monitorando e controlando os projetos de forma mais eficiente. Antes de eu fazer a apresentação aqui dos colegas que vão estar com a gente hoje, eu queria deixar claro que todas as manifestações são expressas aqui pelos integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas ou pelos convidados que participam desses eventos, dessas nossas transmissões, representam exclusivamente opiniões de seus autores, não necessariamente uma posição institucional da FGV. É sempre um debate aberto, transparente que a gente faz aqui. E também reiteramos que todos concordaram em participar do evento de forma espontânea, autorizaram o uso da sua imagem aqui nesse evento, posteriormente nos canais da FGV. É um evento gratuito, né? É um evento que a gente faz a transmissão aqui pela plataforma do Zoom, para quem quer a tradução simultânea, e para quem não precisa da tradução simultânea, no canal do YouTube da FGV, a gente tem a transmissão na língua que cada um está se comunicando. Então, se as pessoas estão falando inglês e português sem tradução, no canal do YouTube. Temos ainda mais 2 datas desse webinar. O webinar continua na semana que vem, tratando do tema riscos, que também é um tema muito caro aos sistemas de gerenciamento de valor agregado. Então, como é que a gente trata a questão dos riscos no âmbito do EVM. E a gente finaliza com um debate sobre custos, que vai ser no dia 28 de julho, desse mês de julho. Sempre às quintas-feiras, às 18 horas, já é o nosso compromisso aqui para debater EVM. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar a nossa primeira convidada, que vai fazer. A gente hoje tem representantes aqui de duas instituições importantes na área de compliance, no Brasil e nos Estados Unidos. Primeiro, a Jennifer Leotta, do Government Accountability Office, o GAO, norte-americano, e temos também o Alexandre Carlos Leite de Figueiredo, do Tribunal de Contas da União. Eu vou aqui primeiro apresentar a Jennifer, que vai fazer a sua exposição, e depois eu apresento o Alexandre. A Jennifer Leotta, ela é diretora assistente da equipe de ciências, avaliações tecnológicas e análises do Government Accountability Office, o GAO. Ela é responsável por liderar análises de custos, cronogramas e de gerenciamento de valor agregado para apoiar auditorias e uma ampla gama de programas governamentais.
Ela é certificada pela International Cost Estimating and Analysis Association e também certificada nível 3 na área de estimativa de custos e gestão financeira. Tem quase 20 anos de experiência na área de estimativa de custos, programação e análise de EVM, e também trabalha com projetos ágeis. Antes de integrar o GAO, a Jennifer foi analista sênior de pesquisa operacional do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, realizou diversas revisões de avaliação, também trabalhou como analista sênior de pesquisa operacional na Marinha Americana, como estatística de pesquisa no US Census Bureau. Ela tem bacharelado em Finanças Quantitativas pela Jameson Madison University e mestrado em Economia pela George Mason University. Jennifer, seja muito bem-vinda, uma alegria ter você aqui conosco, dividindo sua experiência, e a palavra é toda sua, fique à vontade para fazer sua exposição. Thanks so much, Mauricio. Muito obrigado, Maurício. Eu espero que a minha câmera não comece a falhar quando eu começar a falar. Fez isso mais cedo, eu peço desculpas antecipadas. Eu trabalho para o governo americano, eu sou parte da equipe de especialistas e nós estamos focados nesse programa de controle que inclui a nossa avaliação. O nosso trabalho e diferentes programas que nós vamos fazer nós precisamos receber um requisito do Congresso para começar com esse programa. Nós estamos na descrição, o tipo de programas que nós estamos possibilitados a fazer. E para fazer essa avaliação, nós também desenvolvemos um critério que nós usamos para revelar o programa. Esses critérios são publicados online de uma forma de guia de melhores práticas. Nós já temos 4 guias que foram publicados pela nossa equipe. Um que nós vamos falar hoje é o de custos, a avaliação, e que foi feito em março de 2020. O capítulo 17 dá uma visão geral sobre essa avaliação de administração. O outro capítulo, nós temos 13 passos para esse processo de avaliação e os capítulo 19 vamos falar sobre execução, que vai validar essa. Eu tentei dar um acrônimo, mas eu acabei falando a coisa toda. Esses 3 capítulos falam muito sobre como que você faz essa avaliação, o que esperar, e eles estão ali para ajudar as agências para fazer a sua própria avaliação, e muitas pessoas querem saber o que é esse valor agregado. Então, nós temos que saber o que vamos fazer e quais são os passos para fazer esse valor. No capítulo 20, nós falamos sobre a validação desse valor agregado. E no nosso guia, nós focamos nas nossas melhores práticas e nós agrupamos essas melhores práticas em características. Então, para a manutenção desse valor agregado, nós temos algumas características. Elas são, é fácil de entender, é transparente e é informativo. Então, compreensível, nós vamos ver se esse valor foi certificado e também com que frequência é feita essa manutenção. Por exemplo, nós precisamos verificar o nosso sistema aéreo internacional e nós temos o programa do Departamento da Defesa e nós temos essa vigilância que é feito por uma agência contratada pelo departamento, e eles vão e eles têm uma revisão de alguns pontos no valor agregado para certificar que está funcionando corretamente. É bastante quantitativo, tem uma métrica específica que eles têm que seguir, e isso vai sobre o que o contratante vai falar a partir dessa análise para certificar que vai estar seguindo tudo. Se eles entenderem que não está seguindo, eles podem
quebrar esse contrato e o contratante não vai ser pago. Então, nós temos esses diferentes programas e eu acho que se eles não cumprirem o programa, eles perdem o contrato por 1 ano. Então, tem diferentes agências que têm diferentes níveis de conformidade, de acordo com o que elas precisam ver, e o GAO, quando a gente entra, nós temos uma parte do ramo mais de apoiar o Congresso em escrever as legislações, e a gente faz uma abordagem mais qualitativa dessa vigilância, e a nosso ponto de vista é mais saber como as coisas estão fazendo, tipo, você olhou os dados para saber se os dados estão certos, e a segunda característica seria sobre, não é um detalhamento de revisões específicas, mas acredito que seria uma característica mais informativa para verificar como eles estão usando esses dados, como eles estão usando esse valor agregado. Claro que nos Estados Unidos nós temos o relatório desses programas. Nós queremos ver também que eles estão usando esse valor agregado para tomar as decisões e não apenas gerando relatórios e colocando numa prateleira e sem fazer nada com aquilo. Então, eu acho que a parte mais importante é que nós queremos ter certeza quem vai fazer com que nós possamos passar por todas as características que nós precisamos. Então, talvez uma das avaliações esteja abaixo da característica, mas se as outras estiverem acima, vai ter esse equilíbrio. É muito difícil de fazer isso, e tem algumas vezes que umas características são melhores, as outras são piores, e nós vamos falar um pouco sobre alguns relatórios que nós publicamos. Todas as nossas informações estão disponíveis online. Esse guia está disponível online e todos os relatórios que eu vou falar também estão disponíveis online, se você quiser verificar em maiores detalhes. Então, o primeiro programa é o programa do helicóptero presidencial. Nós colocamos em 2016 e eles fizeram um trabalho excelente. Eles conseguiram estar disponíveis em 2 dessas características e nós estávamos considerando com que eles fizessem a própria avaliação desse valor agregado. Então, tinha uma área no relatório de melhores práticas que eles não foram tão bem, mas eles também eles verificaram que não continha algumas dessas características. Então, tinha algumas partes que deveriam ser auditáveis, então tinha um valor negativo, quando não deveria existir um valor negativo, e algumas vezes tinha algumas inconsistências entre esses relatórios que foram adicionados. Então, qualquer outra melhor prática foi substancialmente verificada, eles fizeram um excelente trabalho, é claro que tem espaço para melhoria, mas foi um relatório muito bom que nós publicamos e foi bastante decisivo para nós, e nós olhamos especificamente os programas que estão ainda tentando melhorar, e nós precisamos verificar quais as decisões precisam ser feitas, como eles querem que esse programa seja relatado, para que eles possam ter melhores informações para não passar por essas batalhas de novo. O segundo programa que nós verificamos hoje, o relatório, foi feito em 2019 e eu acho que era Vocês podem ver que nós temos uma variação, temos essas instalações, temos essas variações. O primeiro era sobre helicóptero, o outro era uma instalação de eliminação de resíduos nucleares. Então, eles foram muito bem na nossa avaliação. Eles conseguiram as características de compreensão e informativa, mas eles não
nós não consideramos essa avaliação geral desse valor agregado confiável, porque algumas das características foi muito abaixo, e mesmo que eles tenham passado pela característica da compreensão, eles não conseguiram seguir as melhores práticas para esse relatório. Então, tem algumas coisas que nós encontramos que precisavam de melhorias, e assim como o programa do helicóptero, eles eles seguiram esses dados, e tinha algumas partes dos dados que não estavam tão compatíveis com o que nós estávamos esperando. Então, uma coisa que me pediram para falar sobre era sobre o que nós procuramos quando nós olhamos esses programas, onde estão esses problemas. E outro relatório que nós olhamos, em 2019, nós olhamos em 21 contratos diferentes e selecionamos as melhores práticas desses contratos, e eu vou mostrar para vocês Ixi, eu coloquei aqui o background e agora vocês não podem ver. Espera aí, vou tirar meu background por um instante, ok? Para que vocês possam ver essa tabela. Vocês podem ver essa tabela aqui no relatório. Tem diferentes melhores práticas, diferentes contratos, e é separado por cor, quão bom eles foram nessas melhores práticas, né? Então, vocês podem ver que definitivamente tem espaço para melhorias, tem contrastes diferentes com departamentos de energia, meio ambiente, que era similar a eliminação dos resíduos nucleares. Então, eles estavam verificando esse administração de valor agregado, mas as partes que estão em vermelho e amarelo era a estimativa de tarefa que foi completada, se era realista. E era um dos problemas, porque algumas das partes mais importantes é saber como você está fazendo, se você está conseguindo completar tudo, qual é a escala do seu problema. Então, algumas partes preocupantes, e particularmente nessas melhores práticas, estavam todas em vermelho ou em amarelo num programa específico. E a segunda era os dados que foram relatados os dados são relatados à nossa sede regularmente, e eles não estavam fazendo esse relatório para o seu gerente, então eles não estavam usando esses dados como eles poderiam, como nós gostaríamos. Eu acho que se você, eu posso colocar isso no chat aqui, vocês podem ver isso com detalhes e verificar quais eram essas partes vermelho. Então, era uma agência, um lugar específico dessa agência, mas era um espectro total quanto eles estão seguindo essas melhores práticas. E algumas outras áreas que nós encontramos, muitas inconsistências e problemas que estão sendo ajustadas, e normalmente estão vermelho, e nós precisamos a parte do helicóptero, nós olhamos coisas mais específicas. Em 2019, 2020, eles estavam colocando essas informações, e também nesse relatório nós encontramos que não estava sendo feito com a frequência necessária. Então, por exemplo, nós temos esse relatório, e nós ficamos muitos dias revisando esse relatório, foram dias longos e coisas bem específicas, e é uma parte principal, é uma boa experiência, claro. Talvez você não sinta que é uma experiência boa no tempo, mas nós realmente precisávamos desses dados para verificar todos esses valores agregados para esse programa em particular. Eu acho que é isso que eu planejei falar hoje. Eu vou voltar a palavra para o Maurício, para que nós possamos continuar para o próximo apresentador. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado, Jennifer. E a gente depois vai debater aí um pouco sobre algumas coisas que você falou. Já anotei algumas coisinhas aqui que eu acho interessante a gente trazer para o debate. Mas eu vou passar agora, então, para o Alexandre, que aí ele pode também dar agora a visão
de como ele trata questões em relação a contratos da administração pública no âmbito do TCU. O Alexandre Carlos Leite de Figueiredo, ele é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União desde 2006. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Direito Regulatório também pela mesma universidade, Comércio Exterior pela UCB. Atua hoje como especialista no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, assumindo cargos de diretoria e assessoria da CEINFRA Petróleo, que é uma unidade especializada do TCU no controle externo desse setor. Ele atua nisso desde 2011. Desde 2019, ocupa o cargo de secretário da CEINFRA Petróleo. Ele possui experiência como palestrante, moderador em eventos nacionais e internacionais neste setor de petróleo também. Tem uma certificação de especialidade para profissionais de auditoria interna no setor público, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, que é uma certificação Certified Government Auditing Professional. Então, Alexandre, também muito obrigado pela sua participação, assim ter aceitado o convite, em compartilhar um pouco dessa experiência de vocês no TCU, na área de monitoramento e controle de projetos e contratos. Então, deixo a palavra com você para você fazer uma exposição sobre como vocês lidam nesse ambiente aí de monitoramento dentro do tribunal. Obrigado. Bom, obrigado, Maurício. Boa noite a você, a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Jennifer, ao Gordon, a todo mundo. Primeiro, agradecer o convite. É uma excelente oportunidade para nós aqui do TCU participar de um debate como esse, porque é uma troca de experiências muito rica. Já aprendi muito com a exposição anterior aqui, a gente vê que estamos em momentos bastante distintos, né, em termos de país, inclusive na própria introdução da metodologia, né, que a gente está tratando aqui nesse seminário. Inclusive, eu acho que um dos motes de vocês é debater os riscos, né, os desafios de trazer isso efetivamente para o Brasil, né, e especialmente para a administração pública, é um desafio muito grande. Né? Somos um país muito grande também, assim como os Estados Unidos, e temos particularidades que, né, o Tribunal de Contas da União tem que se adaptar aí para poder tentar fazer monitoramento e avaliação de projetos. O Tribunal de Contas da União, assim como o GAO, né, é considerado uma entidade de fiscalização superior, né, é a Supreme Audit Institution do país. Também somos um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas diferentemente do GAO, a gente funciona como uma corte, né, e não como uma controladoria, que é o caso do GAO. Mas temos muitas coisas em comum, inclusive fazer monitoramento e avaliação de programas e projetos de governo. Vou falar um pouquinho, Maurício, da minha experiência. Eu tenho uma vasta experiência no setor de energia como um todo, e particularmente no setor de petróleo e gás, onde nós temos projetos extremamente complexos, né, projetos extremamente materiais, bilionários, onde já tivemos um histórico muito grande de dificuldade da própria administração, e aí isso é bem bastante específico em grandes projetos da Petrobras, né, essa nossa grande estatal aí, que se hoje a gente olha pelo retrovisor, se a gente tivesse bem implantado, bem implementado uma metodologia assim como a EVM, a gente poderia ter mitigado os diversos riscos, né? Vide a construção de várias refinarias, né, ali nos anos de 2012, 13, 14, 15, né, problemas que estão se arrastando aí até hoje, ou seja, são projetos extremamente complexos. E é isso que eu me proponho a fazer com vocês aqui hoje, trazer um pouquinho dessa experiência, e eu acho que confirmar um pouquinho a nossa necessidade de chegar nesse nível que hoje tem nos Estados Unidos, né, que me parece ser mandatório em alguns casos, né, ou em grande parte dos casos, o uso dessa metodologia, e aí, obviamente, o órgão de controle ele vai ter instrumentos para poder fazer um assessment, fazer uma avaliação de como esses contratos estão performando. Não é o nosso caso, Maurício, a gente não tem nenhuma norma, lei ou algo que o valha, que seja mandatório o uso dessa metodologia específica para medição ou controle de projetos, né? Dito isso, Maurício, a minha secretaria, a qual eu sou secretário, é uma das 7 secretarias de infraestrutura, especializadas, temáticas de infraestrutura no tribunal.
somos 38 auditores, contando comigo, né, trabalhando exclusivamente na área de petróleo e gás. Então, antes de entrar na experiência, eu queria fazer só um fechamento rápido sobre o EVM, né, o Earned Value Management, para mostrar como ele seria importante se bem implementado na nossa realidade brasileira, né? Sendo ela uma metodologia de gerenciamento de desempenho de projetos que busca essencialmente, né, integrar custo, cronograma, escopo técnico, identificação de riscos para avaliar o progresso do projeto em relação a uma baseline, uma linha de base, e usar essas informações para identificar problemas e prever, de certa maneira, os custos na conclusão de um empreendimento. Isso seria uma ferramenta extremamente importante, por exemplo, em obras como as quais a gente está acostumado, em obras não, vou falar empreendimentos, né, como os da Petrobras, né, empreendimentos, porque hoje a gente quase não tem mais obras ou programas mesmo, a gente chama de empreendimentos. Então, para a gente, como órgão de controle, a gente falar sobre o EVM é uma coisa extremamente relevante, por quê? Porque ela é uma ótima ferramenta de apoio à decisão gerencial, né? E é isso mesmo que o órgão de controle tem que estar sempre olhando e fazendo compliance, como as decisões estão sendo tomadas, a cada decisão de go or no go do projeto, né? Deve-se avançar ou não, corrigir ou não o rumo de um determinado projeto, de acordo com as regras já contratadas. Então, ela tem um potencial de indicar como o desempenho passado pode afetar o desempenho futuro e trazer informações que podem ajudar em uma compreensão melhor dos problemas técnicos do projeto e oportunidades assim, bastante tempestivas de realocar esforços para mitigar riscos ou resolver problemas identificados. Isso foi o que assim, eu consegui entender bem do que é a metodologia, do que eu consegui buscar da literatura. Então, um sistema desse, né, que entrega metodologia com um sistema, né, que integra todo esse escopo do trabalho do projeto, cronograma e parâmetros de custo para um planejamento e controle otimizados do projeto, ele devidamente implementado, e aí eu acho que isso é bastante importante, ele vai fornecer informações extremamente relevantes para o gerenciamento do projeto, né? E essas informações, esses processos, né, associados, eles buscam garantir que os gerentes do projeto, mas mais do que isso, né, outros stakeholders, um deles a gente se coloca como um dos stakeholders nos órgãos de controle, os próprios acionistas, né? No caso da Petrobras, a União é o maior acionista da Petrobras, então ela tem alguns stakeholders como nós, órgãos de controle, e ela como do outro lado, buscando o maior lucro possível nos projetos da sua própria empresa estatal, né? Então, em sendo bem implementado, esse EVM ele vai trazer dados que vão permitir o quê? Que associe, assim, que se associem os orçamentos, já dividido por fases, com o escopo de trabalho correspondente, excelente, é um instrumento muito bom. Informações que meçam objetivamente o progresso do projeto, né? Sem você ter isso bastante bem definido, é difícil você fazer uma avaliação de performance, que reflita a realização dos objetivos do projeto, considerando orçamento, cronograma, parâmetros técnicos de desempenho. Uma coisa que eu acho muito importante, vai permitir decisões informadas e eventuais ações corretivas. Isso quando a gente está falando para a gente lá do TCU, que a gente faz um monitoramento hoje muito par e passo dos projetos, extremamente importante você ter acesso a dados assim, você acaba sendo que você é um ajudante do gerente do projeto, né? Você não está ali no dia a dia, mas você podendo ajudá-lo no manejo dessas informações de grandes projetos complexos, seria também para a gente um instrumento fenomenal. E também daria informações tempestivas, precisas, né? Muito mais precisas, confiáveis e auditáveis. Essa é a teoria. Né? Essa é a teoria do que se está trazendo, quais são os benefícios que o sistema traria, a metodologia e o sistema a ele associado. Para a gente, como auditor, Maurício e colega, isso soa como música nos nossos ouvidos, né? Isso é algo bem implementado e operacionalizado, é um cenário desejável e extremamente bem-vindo para a administração pública. E nós, como órgão público, TCU especialmente, temos de buscar sempre o aperfeiçoamento da administração em benefício da sociedade. Inclusive, essa é a missão, se você entrar lá, TCU, missão do TCU é
aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. Então, fico muito feliz dessa iniciativa, né? Nesse ponto, eu faço um disclaimer. Um disclaimer que eu falo que eu digo isso em meu nome, Alexandre Figueiredo, em relação especificamente à metodologia EVM e o sistema que a gente está debatendo aqui, né? Porque eu não tenho conhecimentos, acordos, decisões específicas da minha área de infraestrutura, especificamente sobre o EVM, mas, obviamente, né, o potencial dessa metodologia e do sistema faz parte do nosso papel como órgão de controle e incentivar o uso de ferramentas que tendem a aprimorar o gerenciamento de projetos, e esse é, com certeza, uma possibilidade. Dito isso, eu queria trazer uma reflexão importante, Maurício, que acho que faz um link com o que a gente está conversando aqui. Para que a análise de valor agregado ela seja precisa, sólida e aderente, né, na verdade, para que ela seja precisa, um bom plano de projeto ele deve ser criado. Então, a gente está falando da aplicação de uma metodologia lá na frente, mas a gente tem que partir do princípio, né? E o detalhamento do projeto, especialmente a definição do escopo do projeto, é a base para a gente, a fundação para uma sólida aplicação dessa metodologia, né? E, infelizmente, a definição de escopo de vários projetos que nós auditamos, que continuamos a auditar, é extremamente falha e imprecisa, o que, para mim, eu já trago como uma reflexão. Isso já é um problema para você aplicar a metodologia, para você ter uma boa aplicação da metodologia de valor agregado, você precisa desse passo inicial bem feito, né? Uma boa definição de projeto, uma boa definição de escopo, uma boa definição de custos, né? Então, pensar como isso pode ser associado a essa fase prévia, aí, não prévia, ela faz parte, mas antes de você começar a executar o projeto, né? Você pensar em monitorá-lo, você tem que pensar na fase anterior, e a gente tem grandes problemas disso no Brasil, hoje, né? Você pensar em planejamento de projeto. Então, o planejamento é uma necessidade para o sucesso do projeto, e não há metodologia de gerenciamento de projetos que eu conheça, em todo esse tempo que eu trabalho, que supere deficiências que vêm desse ponto de partida. Então, eu queria só trazer essa reflexão para a gente pensar em como isso pode, a gente pensar em como isso, como um desafio para trazer efetivamente a implantação do EVM aqui no Brasil, em termos de compliance, performance e qualquer coisa que o valha, pensar em como agregá-lo nessa fase de planejamento inicial, né? Falando em planejamento, Maurício, eu queria fazer aproveitar uma palhinha aqui e dizer que nós do tribunal, junto com a GIZ, a Agência de Cooperação Alemã, e com técnicos da UFMG e da USP, está sendo desenvolvido hoje um projeto que batizado Viabilidade em Foco, né, com o objetivo de desenvolver ferramentas adequadas e padronizadas de auditoria e monitoramento da viabilidade de programas e projetos de infraestrutura. Ele vai pegar as etapas do projeto, né, mas focando muito também, começando nessa fase inicial, na viabilidade. E eu acho que algumas coisas conversam, sim, com a metodologia EVM. A metodologia EVM ela poderia, sim, adicionar muita coisa bacana a essa iniciativa, né? O que se percebe, né? Que o fracasso de megaprojetos, como a gente está tratando aqui projetos de infraestrutura, ou os projetos, igual a Jennifer falou, seja do Departamento de Defesa, né? Que são projetos muito grandes, muitas vezes ele é causado, e assim, falo no caso brasileiro, o que a gente chama de deturpação estratégica dos estudos de viabilidade econômica, né, dos EVTS, né, onde os parâmetros são explicitamente manipulados de modo a gerar ganho político ou, eventualmente, até enriquecimento ilícito com a realização desses projetos. E para diminuir a probabilidade de ocorrência da corrupção e inviabilização desses megaprojetos, né, é necessária a adoção de metodologias que possam ser empregadas tanto pelo órgão executivo como pelos órgãos de controle para aprimorar o processo de tomada de decisão, né, que englobam, assim, pelo menos o que foi estudado, pelo que eu vi do projeto, algumas metodologias, né, análise de risco, front-end loading, com requisitos claros para aprovação de projetos em diferentes etapas, né, um compliance muito bem delimitado para o projeto passar de uma fase para outra,
Five Case Model, com foco na definição do problema e avaliação de alternativas, o Reference Class Forecasting, que parte de casos anteriores concretos para estimar custos e benefícios, né? E um ponto em comum dessas metodologias é a busca por procedimentos robustos e transparentes para evitar o que a gente chama do viés do otimismo e a deturpação estratégica das análises de viabilidade, contribuindo para a geração de estimativas mais realistas. Tá, Maurício? Então, eu acho que eu vi o projeto, eu vi algumas coisas que eu acho que conversam muito bem com isso na parte da análise de viabilidade, né, de como você fazer boas estimativas de custo, como linkar com as métricas de performance lá na frente, de como você efetivamente desenhar uma baseline, né, como você fazer a curva S, né, você estimar a curva S do trabalho. Então, eu acho que é uma oportunidade para se conversar, vocês estão com essa iniciativa aí, eu acho que tem tudo a ver, né? Tudo parte ali da viabilidade de um projeto e de como você analisa o andamento desse projeto, a tomada de decisões, o compliance dele, desde o nascedouro até o contrato assinado, depois a execução, que aí sim você tem um monitoramento e avaliação da performance desse contrato. De novo, a ideia, não há metodologia de gerenciamento de projeto que vá suprir deficiências que venham lá do nascedouro do projeto. Isso é uma realidade, né? No máximo, ele vai evitar que se piore, né? Que você tenha um problema ainda maior lá na frente, né? O que para a gente já é um grande avanço, que a gente vê na maior parte dos megaprojetos que a gente tem, é um não cumprimento de marcos contratuais, cronograma, extrapolação de custos, etc., né? Além de, na questão do monitoramento e transparência, a gente não ter assim, mandatoriamente um sistema para coletar e disseminar informações financeiras e mesmo não financeiras sobre projetos aí, no caso, de infraestrutura. E um pouquinho diferente, pelo que eu vejo lá, do que é ali nos Estados Unidos, pela experiência que a Jennifer trouxe do GAO, algumas coisas, né, que já vêm necessariamente, precisam que os contratantes entreguem aquelas informações, ele tem aquele sistema de gerenciamento e monitoramento com base na metodologia de valor agregado, né? Dito isso, Maurício, vou passar aqui, já indo para o final da minha exposição, na nossa experiência específica na análise de compliance de projetos ali na área de petróleo e gás, né? A gente tem atuado já há muitos anos de forma consistente e contínua na avaliação de projetos, todos eles bilionários, de investimento da Petrobras, e hoje, especialmente, no segmento de exploração e produção, que é onde que a empresa coloca 80 e poucos % do seu volume de recursos, de acordo com o seu plano estratégico, né, onde se faz dinheiro, né. A análise de compliance, ela é realizada por meio de auditorias de conformidade, em que se busca avaliar as etapas de planejamento, né? Você começa o compliance desde a etapa de planejamento, que compreende as fases de avaliação de oportunidade, seleção de alternativas, desenvolvimento da alternativa escolhida, né? Execução e encerramento dos projetos, né? À luz de algumas leis, uma delas, e a principal delas, a lei das estatais, né? E normativos internos da companhia, conhecido como padrões, né? O principal desses padrões é a própria sistemática de investimentos da Petrobras, que ela traz um norte muito grande, como fazer análise de compliance desses projetos, que é dividido na lógica de portões, né, fases, como a maior parte desses grandes projetos de infraestrutura, né, você, desde o nascedouro até a assinatura do contrato, e aí sim começar a execução, você tem uma série de marcos onde você precisa de grandes informações gerenciais. Aí eu acho que o EVA vem como uma luva para o gestor ter mais, como de novo, repetindo, informações confiáveis, tempestivas, poder mitigar alguns riscos e antecipar alguns problemas lá na frente, né? Isso cairia como uma luva ali na nossa análise de compliance, dessas tomadas de decisões, desses megaprojetos da Petrobras. E nas nossas auditorias recentes, a gente tem visado, de novo, uma atuação bastante preventiva, né, na fase de planejamento, que é a fase de desenvolvimento da produção, Maurício. A fase de desenvolvimento da produção num projeto de petróleo é quando você explora a área, você estuda, você descobriu o petróleo. Ele é economicamente viável, você declara a comercialidade da área. Aí sim você começa a gastar dinheiro, né? Você gasta dinheiro antes, mas aí é onde você coloca muito dinheiro num projeto como esse.
E aí a gente está falando de uma empresa altamente eficiente, como a Petrobras, e mesmo assim a gente encontra bastante problemas, né, nessa área de desenvolvimento da produção. É quando você vai furar todos os postos, é quando você vai contratar as unidades estacionárias de produção, as famosas FPSOs, né, que são coisas aí, quando a gente fala assim de desenvolvimento da alternativa selecionada, é afretamento, é uma aquisição própria. Veja que essas são decisões gerenciais muito importantes, que você precisa ter uma ideia muito grande, cronograma, custos, né? E eu acho que a metodologia EVM pode vir a ajudar, sim, a ter uma ideia muito grande, ainda nessa fase de tomada de decisão, de para onde ir, né? De como se fazer isso. E depois disso, já que você decidiu dessa forma, você já tem as suas métricas, já tem a sua definição de uma baseline lá atrás, e você fazer todo o monitoramento a partir disso, né? Eu acho que seria bastante relevante. Nessa fase de planejamento, Maurício, são avaliados documentos que compõem o que a gente chama de pacote de suporte à decisão de passagem entre as fases, entre os portões. Dentro de cada PSD, esses pacotes de suporte à decisão, já hoje são avaliados documentos que dialogam com a EVM, como, vou citar alguns, o plano de gerenciamento do projeto, os cronogramas, a curva S do trabalho orçado e realizado, a estrutura analítica do projeto, ou seja, informações disponíveis se tem. Precisa, sim, de uma metodologia, um padrão para que isso seja empregado, seja normatizado e para que a gente possa começar a fazer de forma, não diria mandatória, mas de uma forma um pouquinho mais especializada esse tipo de análise nessas grandes contratações, né? E vou finalizar trazendo alguns problemas identificados nessas auditorias e nessas análises de compliance, para trazer essa reflexão de como poderia ajudar o EVM aqui nessas contratações que a gente está tratando, né? Um risco frequentemente identificado é a definição de prazos de entrada em operação superestimados, né? E que impactam sobremaneira a tomada de decisões no gerenciamento do ativo. Se você superestima, você está estimando um fluxo de caixa completamente errado e, eventualmente, você está tomando decisões gerenciais extremamente prejudiciais ao seu projeto. Isso é extremamente comum a gente encontrar nesses projetos, né? Esse é um risco e também um ponto crítico. Outro são as definições de escopo mal feitas, não ser estimativas de custos de péssima qualidade, especialmente dos principais ativos, aquilo que a gente chama do caminho crítico dos projetos, né? Como as unidades estacionárias de produção, o que acaba impactando no primeiro olho. Veja que tudo isso impacta a performance, a análise de monitoramento e avaliação desses ativos. Alteração de normativos de governança com muita frequência, isso é um problema, né? Tanto para você fazer uma avaliação efetiva de performance, como para os tomadores de decisão, né? Alterações de normativos com bastante frequência. E, por fim, eu queria citar algumas boas práticas, né? Com boas práticas que eu acho que podem ser também conversadas aí com a metodologia EVM, foram adotadas recentemente várias metodologias que são capazes de incorporar elementos de incerteza nas estimativas tanto de custo quanto de prazo para a elaboração dos que a gente chama de entregáveis críticos que compõem essa estrutura analítica do projeto. São análises probabilísticas que incorporam variáveis como modelos de contratação, mercado fornecedor, tipo de licitação, adoção de análises probabilísticas para definição de contingências de um projeto, contingências específicas de um projeto. E uma excelente prática que a gente verificou recentemente foi um maior detalhamento em termos gerais, dos orçamentos, mas a gente chama de demonstrativo de formação de preços, né? Que é o que diminui sobremaneira o risco de aditivos contratuais. Lendo bastante sobre EVM, essa é uma das coisas que se propõe o EVM, né? Tem um controle bastante forte ali dos custos vis-à-vis o cronograma estimado, evitando, né, aditivos contratuais no futuro. Então, a gente já está caminhando para poder conversar muito bem com a adoção da metodologia EVM, né? Acho que a gente está aprendendo com os erros passados que tivemos na administração pública, pelo menos em algumas áreas,
e eu acho que hoje a gente está muito mais preparado para conversar, para a gente pensar em implementar. E aí gostaria de finalizar minha participação dizendo, de novo, ao se ouvir as benesses de uma metodologia EVM, isso soa como música para os nossos ouvidos, como auditores, porque isso nos traria informações muito mais confiáveis, tempestivas, e que nos ajudasse a tomar ações durante o curso da realização de um projeto e não ficar olhando pelo retrovisor depois, quando a coisa já não está sendo bem feita. Tá, Maurício, tem outras coisas que eu poderia compartilhar aqui também, mas eu acho que vale a pena a gente devolver a palavra para você, para a gente poder ouvir as perguntas, a gente poder partir para o debate, trocar experiências. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Excelente. É muito assim, interessante, muito alentador poder ouvir de você falando do TCU e dessa forma, dessa preocupação e como que isso pode ser um direcionador interessante aí para colaborar ainda mais com esse trabalho que vocês fazem, que é um trabalho espetacular, enfim, de auditoria, de fiscalização. Realmente isso é muito interessante, que a gente está aqui exatamente discutindo os desafios, né? Os desafios dessa adoção, como fazer isso, quais são as melhores formas, você colocou aqui diversos aspectos que isso poderia ser relevante para a gente poder estar trazendo, inclusive, para a área de compliance. Enfim, eu já estou com algumas perguntas aqui separadas, mas eu queria chamar o meu amigo Gordon aqui para fazer a primeira pergunta. Gordon, fica à vontade para fazer uma pergunta para a Jennifer ou para o Alexandre, em cima de tudo que você ouviu, você inaugurar o nosso debate aqui. Fica à vontade, deixa a palavra com você. Está no mudo. Gordon, are you... Well, yeah, thank you very much. Yeah, Desculpa. Bem, muito obrigada. Ambas as apresentações foram excelentes. Eu tenho uma pergunta rápida para você, Alexandra, e talvez você falou e eu não peguei, mas, Alexandre, no Brasil vocês têm diferentes tipos de contrato. Se você tem um contrato, você recebe uma quantidade específica de dinheiro e depois você tem que trabalhar com essa quantia, e depois tem contratos que são baseados que você paga, eles pagam e depois você reembolsa baseado no que eles gastaram. Boa noite, Gordon. Obrigado pela pergunta. Nós temos vários tipos de contrato, Gordon. Nós temos uma lei de licitações e contratos no Brasil, então não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas ela é bastante extensa, né? A forma como você se contrata com a administração pública, ela é bem detalhada, a forma como você convida as empresas, a forma como você remunera contratos, por exemplo, ela é bastante singular. E na área de infraestrutura, nós temos o que a gente chama dos contratos de concessão, né? Até a lógica é um pouquinho diferente. Na área que eu trabalho, de petróleo, apesar de ser uma atividade econômica, né, que é monopolizada pelo Estado, no caso do Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem uma empresa estatal operando e outras empresas depois da quebra do monopólio. E aí depende muito da forma de contratação, no caso específico da Petrobras, como ela faz a contratação. Alguns é por preço específico, outros é por desempenho do projeto, aí você tem alguns incentivos para entrega antes do prazo, são diversos tipos de contrato, e esse é um desafio maior para nós, órgãos de controle, né? A gente tem que entender bastante do contrato que a gente está auditando para poder fazer uma avaliação da performance dele. Okay, all right, thank you. Bem, muito obrigada. E, Jennifer, você falou sobre o trabalho que você faz com a EVM, mas também a sua organização, a sua primeira organização, olha sobre outras coisas além do sistema de gerenciamento de valor agregado, e você olha outras conformidades também. Você poderia falar um pouco sobre isso? Muito obrigado, Gordon. Então, nós temos 4 guias que foram publicados, que incluem critérios sobre SGVA, análises
de alternativas. Outra que nós publicamos é sobre avaliação de schedule do tempo também. Nós temos essa tecnologia que fala sobre... É um link sobre todos esses programas, essa parte mais técnica do escopo, esse triângulo de pesquisa ali que nós sempre incluímos, e nosso quarto guia é sobre esse desenvolvimento ágil, e tem uma série de melhores práticas que estão focadas nessa adoção ágil, execução ágil e no gerenciamento do tempo e também nas métricas. Então, são um grupo de melhores práticas em diferentes áreas. Bem, muito obrigada, Maurício. Então, eu acho que você tem algumas perguntas. Aqui direcionada aos dois, né, que eu já estou vendo aqui que alguns colocaram, e aí eu faço essa pergunta direcionada aos dois, porque o Alexandre comentou aqui sobre a questão de demonstrativos de formação de preço, né, e que ele vê muitos problemas, né, ele encontra muitos problemas em relação a demonstrativos de como esses preços estão caracterizados na hora da orçamentação de um projeto. Aí ele estava falando da questão do planejamento do projeto, como é que ele vê problemas no planejamento. E a gente sabe da importância da precisão do reporte de custos reais, né, dos custos reais do projeto, de respectivos quantitativos, para que isso possa ser um instrumento de medição real. Eu primeiro faço uma pergunta à Jennifer sobre como é que ela vê isso, como é que o que ela assim, para ela dar um panorama do que ela nas auditorias, nas fiscalizações que você faz, Jennifer, o que você encontra em termos de qualidade do reporte dos custos reais e os respectivos quantitativos que são apresentados nos projetos que vocês verificam. E aí o Alexandre depois pode complementar com alguma observação. Muito obrigado, Maurício. Eu vou falar um pouco sobre o programa, o relatório do programa que nós temos. É um relatório padrão, tem as instruções, que também foi publicado em como fazer, tem diferentes formatos que nós podemos seguir e é bastante consistente quando nós recebemos nesse formato. O formato que recebemos são bem consistentes entre todas as agências, o Departamento de Defesa e também as agências civis que não fazem parte do Departamento de Defesa. Mas os dados que estão ali podem algumas vezes ser muito amplos, né, nessa qualidade, ser muito diferentes nessa qualidade. E o guia dos programas ágeis podem, talvez não querem fazer uma avaliação, e quando eles fazem, como o Alexandre mencionou, é como se fosse feita para parecer linda, mas eles estão só fazendo para mostrar, mas não estão usando isso que eles fazem. Então, isso é algo que nós precisamos. Nós temos muitas reuniões com os programas para tentar entender o que está acontecendo, e também trabalhamos em diferentes equipes. Nós temos especialistas em áreas bem específicas e trabalhamos com outras equipes. Eles têm muito conhecimento para a melhoria que nós estamos procurando. Então, a gente fala entre nós mesmos, falamos com outras equipes para verificar a impressão deles, para que eles possam nos ajudar a entender melhor algumas coisas específicas que devem ser vistas. Então, por exemplo, nos programas ágeis, eles têm muitas modificações no contrato e nós precisamos observar e também verificar como essas modificações são feitas e quais são as especificações desse programa em geral e como ele está de acordo com a definição original do contrato. Então, como eles estão lidando isso? É uma nova área para nós, acabamos de entrar nessa área, então é um pouco capcioso, mas isso é uma das coisas que nós estamos tentando verificar com todas as equipes. É interessante, né? E vai um pouco na linha do que o Alexandre tinha comentado, é que, na realidade, enquanto a gente, quer dizer, ele está falando, nós não temos aqui o EVM como mandatório, né? Enfim, para projetos dessa magnitude, projetos altamente complexos.
E aí como você tem isso dentro, por exemplo, do Departamento de Defesa, você já tem o uso mandatório do EVM para projetos acima, por exemplo, de 20 milhões de dólares, você já tem, por exemplo, um padrão de recebimento desses reportes, né? O IPMI que você acabou de citar, ele já manda para você de uma forma padronizada todas essas informações, o que facilita muito a auditoria de vocês, né? Acho que o entendimento seria mais ou menos esse, né? O Maurício. Yes, it makes it easier, I would say. Sim. Sorry. Aí, você já comenta em cima dessa lógica. Você foi perfeito, Maurício. Acho que é isso mesmo. Até eu conversei com vocês aquele do projeto Viabilidade em Foco, uma das áreas temáticas, né, que conversa como isso, como não necessariamente o EVM, mas uma metodologia que seja mandatória, né, para ter transparência na forma de controle e divulgação desses custos. Eu posso dizer que na administração pública brasileira como um todo, como você disse, não é normatizado, tem um sistema mandatório, então varia bastante. Eu posso te dizer, da minha experiência, trabalho com Petrobras há 15 anos, né, como melhorou e muito em função do trabalho conjunto com o órgão de controle. A gente estabelecendo junto com eles como a gente quer receber a informação, como aquela informação tem que ser detalhada, e muito em função dos erros do passado, né? Erros que a companhia não quer repetir, ela não quer entrar em ciclos de corrupção novamente. Então, assim, existe um novo pensamento para se buscar exatamente. Então, assim, eu posso dizer que hoje a gente tem alguns padrões não legais, não chega a nível legal ou de normatização para toda a administração pública, mas a gente já tem alguns procedimentos junto, e aí eu digo especialmente do setor que eu trabalho, que nos ajudam, tanto que eu destaquei com uma boa prática. Hoje a gente tem um detalhamento muito maior desses demonstrativos de formação de preço. A gente tem muito mais capacidade de analisar aditivos contratuais, se eles são cabíveis ou não, se eles estão dentro ou não do escopo do trabalho, e conseguir avaliar, inclusive, os orçamentos estimativos, né? É aquilo que a gente fala, entrar antes do problema acontecer, antes de você ter um contrato assinado, né, você trabalhar para e passo. Então, a gente destaca isso como uma boa prática, mas você foi perfeito. A gente não tendo isso padronizado, se mostra como um grande problema para a administração pública e, consequentemente, para os órgãos de controle. Gordon, quer fazer mais alguma pergunta? Yeah, I'd like to Sim, eu gostaria que o Alexandre falasse um pouco sobre, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando o novo projeto vai acontecer, nós temos dados, a Jennifer falou, nós temos os relatórios padrões, então muito é feito na estrutura para verificar o histórico, né? Então, nós temos um certo nível de detalhes, por exemplo, um programa de aeronaves vai ser comparado com um programa de aeronaves, então, para que a próxima geração de projetos de aeronaves, quando o contratante for pedir, tem uma organização que faz uma estimativa de custo independente para verificar se está razoável. Então, vocês têm o rastro desses custos no Brasil? Vocês têm estimativas independentes para te ajudar a entender essa proposta de cada um dos contratantes? Obrigado pela sua pergunta extremamente pertinente. Depende do setor que a gente está pensando, Gordon. Alguns a gente tem, inclusive, tabelas oficiais, né, de construção civil, por exemplo, tudo aquilo que você tem uma tabela oficial, então a gente, como órgão de controle, a gente usa aquilo como benchmark. Então a gente acaba utilizando, e aí é até obrigatório você utilizar. O que é bom e o que traz um certo problema, porque se ela não for atualizada ou acompanhar o mercado, ela pode trazer problemas. No setor específico que eu trabalho, é ainda mais complicado essa questão, porque assim, o benchmark que a gente tem são os projetos da própria Petrobras. O mercado era altamente fechado até 98. Hoje a gente tem bastante acesso a dados como BP, Exxon,
a gente consegue ter, a partir dos últimos anos, uma estimativa muito melhor, e até a partir das auditorias que fizemos nos projetos. Mas a gente não tem uma base de dados extremamente consolidada, à exceção de alguns setores. Muito bom, muito bom. Gordon, mais alguma coisa? Posso continuar aqui? Bem, tem uma questão que foi colocada aqui, que a Jennifer, você falou em algum momento da sua apresentação, aí o colega que colocou, ele entender melhor, que você nas suas fiscalizações, nas suas auditorias, você olha se ele não está conforme, se ele not comply, você suspende o contrato. Então, quer dizer, como é que é esse processo? Qual é a lupa que você coloca nessa fiscalização que pode gerar uma situação como essa? Eu acho que você está falando sobre os contratantes, se eles não estão em compliance com o sistema de avaliação. Na verdade, isso está fora do DoD, né? Está fora da agência de monitoramento do Departamento de Defesa e dos seus programas. Isso é algo que a gente lida nós nas agências não temos, e no Departamento de Defesa nós algumas vezes tentamos fazer, mas há muitas coisas que nós não temos como lidar nesses projetos, mas a gente chega a ver sistemas que às vezes não estão funcionando corretamente e a gente tenta trabalhar com eles e vê que simplesmente nada está funcionando. Então, eles têm muitos problemas e muitas coisas acontecem, e eu acho que isso é uma coisa rara que a gente tecnicamente faz no programa. Isso é um outro programa que acontece e eu acho que é assim que funciona, mas talvez leve 1 ano e meio até tudo estar pronto e online e em compliance de novo. Eles estão em compliance agora, o que é uma boa notícia. Eu gostaria de adicionar uma coisa aqui sobre o ponto da Jennifer, porque de onde vêm as autoridades é uma coisa que a gente tem uma regulação de aquisições federal, e nessa regulamentação nós temos uma autoridade que vai segurar os pagamentos caso haja algum negócio ou algum sistema que não esteja funcionando, e o EVMS é um desses sistemas de gerenciamento de contas e de estimativas, e etc. E se parecer que algo não está em compliance, eles têm autoridade de segurar o pagamento, quer dizer, os contratantes não vão ser pagos com tanta frequência, porque eles podem segurar uma parte desse dinheiro, então isso afeta o fluxo de caixa do contratado, e a autoridade é criada com essas regulamentações de defesa. Quer fazer mais alguma pergunta, Gordon? Eu continuo por aqui. Tem uma pergunta aqui para o Alexandre, do Jonas. Ele está perguntando aqui se o TCU tem acesso a ferramentas de controle de prazos como o GTEC da Petrobras, por exemplo. Ele colocou aqui, não sei se você tem esse tipo de conhecimento. Olha, eu não reconheci pelo nome especificamente esse que ele me perguntou, Maurício, mas sim, temos. A depender do projeto, do empreendimento que a gente escolhe auditar, a gente tem acesso a toda e qualquer informação do projeto, né? Eles compartilham todas as informações que são solicitadas, cronograma, prazo, estimativa de entrada em operação, as informações. A gente já teve muito problema no passado com o compartilhamento de informações, porque são informações extremamente sensíveis, né? Comerciais, confidenciais, mas a gente desenvolveu um sistema de criptografia para recebimento, tratamento dessas informações, então a resposta é sim. A gente tem acesso a qualquer tipo de informação, a gente tem acesso aos próprios sistemas, a gente pode ir na própria Petrobras fazer as nossas próprias simulações
nos sistemas deles, então sim, temos acesso. Ele até colocou aqui que o GTEC é o Sistema Gerencial de Integração de Tempo, Escopo e Custo. Colocou isso aqui, então, Sim. para ficar aqui registrado essa questão. Jennifer, eu queria ver se você podia falar um pouquinho mais também sobre essa parte aqui de... Enfim, você falou sobre a parte de auditoria das operações das agências e tem uma das pontos aqui que o GAO normalmente ele verifica se realmente os fundos, né, os recursos federais que estão sendo investidos naquele projeto estão sendo gastos de maneira eficiente. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, no seguinte sentido, se realmente a régua para esse tipo de monitoramento, se é basicamente o EVM que está na pauta de auditoria de vocês em relação a essa questão. I'm not sure that I understand the question. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, é como nós auditamos, como nós garantimos as informações que estão usadas durante a auditoria. Eu estou falando sobre as operações dos agentes de auditoria, se eles se preocupam se os fundos federais estão sendo usados eficientemente e ativamente. Se você gasta dinheiro e quando você está fazendo auditoria dos recursos financeiros, se você usa o EVM como a única metodologia de suporte. Não, a gente não usa o EVM só numa auditoria, a gente busca diferentes coisas numa auditoria. Como parte dessa revisão de gestão, a gente tem uma agenda para cumprir, para garantir que toda a gestão esteja sendo bem feita. Nós tentamos não entrar muito em termos de eficiência ou melhor uso, porque o DIO não é nosso parceiro, a gente não tem nenhum financiamento para ser usado nessa agenda. Então, nós queremos deixar ambos os lados com o menor nível de vieses possíveis. Então, nós falamos mais sobre a qualidade dos sistemas, das avaliações. Eu acho que isso é bastante crítico de falar também, porque nós temos que pensar nos custos estimados para o futuro. Então, eu acho que a gente tenta pensar em eficiência e confiança dos dados para a gente poder tomar boas decisões e, no fim das contas, o programa e o Congresso são quem vai tomar as decisões com base nesses dados. Eu só queria mencionar uma coisa aqui. Quando você chama um auditor, eu sei que vai parecer uma afirmação, mas é uma pergunta. Você está fazendo uma auditoria do escritório governamental, certo? E tem essa habilidade de gerenciar esse contrato. Sim, sim, esse é um bom ponto. Eu acho que ele mencionou que há na área de óleo e gás, há uma diferença entre os dois países, isso precisa ser mencionado, porque a gente olha para o escritório governamental e nós temos pessoas lá fazendo esse trabalho e nós não estamos entrando nesses contratos, nesses contratados, nós vamos falar com o governo propriamente. Alexandre, tem uma pergunta aqui também que fala assim, é claro que você comentou, né, que enfim, o EVM hoje não é obrigatório no Brasil, né, em projetos de administração pública, a gente sabe disso. Mas ele pergunta aqui qual seria o caminho para tornar isso legal, mas eu acho que você até, de certa forma, já respondeu, né? Que é exatamente você começar a discutir, a gente trazer esse tema à baila aqui para discussão
dentro do âmbito da administração pública, e a gente não está nem falando de ser nada mandatório, né? A gente está falando até de ser uma coisa que a gente possa ser mais utilizado, até para a gente poder conhecer e saber utilizá-lo ainda melhor, e poder aí sim fazer as recomendações, né, depois de uma certa maturidade que a gente possa ter em relação ao uso dessa própria ferramenta. Queria que você comentasse um pouquinho isso, já que é uma pergunta aqui do pessoal da audiência. Obrigado, Maurício. Essa é uma excelente pergunta. Assim, eu me preocuparia não com a questão formal, né, de ser mandatório ou não, mas com o desenvolvimento efetivo e a operacionalização, não só do EVM. O EVM é uma ferramenta a mais que vai suportar uma decisão gerencial, fazer monitoramento, né? Tem uma finalidade específica, né? Cronograma, custo, mas a gente tem várias outras questões de qualidade do projeto, né? Está entregando bem ou não está entregando bem, e não só cumprindo o cronograma, custos dentro dos parâmetros técnicos já delimitados. Então, assim, é uma gama de coisas que a gente precisa e estamos andando nesse sentido. Temos melhorado bastante, se a gente olhar para os últimos 20 anos, hoje a administração pública contrata muito melhor, ela executa melhor, ela monitora melhor seus projetos, isso aí é um feedback que pelo menos que a gente tem dos últimos anos. Então, eu não vejo no curto prazo a gente pensar em algo mandatório para o EVM, né? Então, assim, não teria nenhum caminho para isso. Mas talvez para algumas áreas, alguns segmentos onde fossem testados, né? Existem decisões do tribunal onde você não fala especificamente sobre o EVM, mas de metodologias que estão analisando o custo agregado, né? A questão é botar isso numa norma, né? Dizer como deve ser feito, padronizar. Aí eu acho que o Tribunal de Contas da União ele tem um papel importante nisso, né? De com várias decisões criar jurisprudência de qual é o melhor caminho, as melhores práticas, de como deve ser contratado, monitorado, avaliado um projeto, né? Eu acho que isso dá muito mais, digamos, legitimidade do que simplesmente estar numa norma, né? A norma, ela não necessariamente vai ser cumprida. O que a gente precisa ver é no mundo real e incentivar o uso, seja dessa metodologia, seja de outras, para ter esse aperfeiçoamento da administração pública. Ter o caso concreto, né, Maurício? A gente poder provar que naquele caso concreto a gente aprendeu e aquele projeto performou melhor em função de uma determinada metodologia. E no caso a EVM, ela se coloca aí como uma das candidatas. E é interessante porque a gente mesmo já conversando, né, Alexandre, antes, né, em outras oportunidades, a gente já viu acordos que mencionam, né, a questão do EVM, né, acordos do TCU que já mencionam a metodologia em si. Então, quer dizer, é interessante ver que há todo um arcabouço que vai se construindo de ferramentas que podem auxiliar exatamente nesse processo que vocês estão fazendo e tentando fazer cada vez melhor, né, como você acabou de dizer. Gordon, alguma pergunta mais? Fique à vontade. Então, continua aqui. I see that there's a question in here for GAO, though. Eu acho que tem uma pergunta aqui, não é isso? Você consegue ler? Então, Jennifer, a pergunta é relacionada a falar sobre as mudanças de linha de base nos projetos que você já viu. Essa é uma pergunta muito boa, na verdade, é uma pergunta muito complicada. Eu tive a felicidade de ser gerente de projeto no desenvolvimento disso e ter reuniões com especialistas do governo, da indústria, para nos ajudar a entender as melhores práticas e criar o guia, e eu acho que nós passamos muito tempo falando sobre isso, em particular, eu acho que há muitas maneiras diferentes de abordar esse tema. Um programa, e a gente enfatiza isso no guia, é a decisão de ter uma agenda, porque isso faz sentido para um programa, para certos programas, para lidar com as forças e o gerenciamento do programa, e há uma variação de custos, então isso ajuda a ver como que eles estão fazendo essa gestão e essa avaliação. E essa é uma maneira de fazer isso. O outro programa, onde a gente tem todas as métricas de EVM esperadas, e eles mudaram a linha de base, mudaram
eles adicionaram trabalho e isso não funcionou muito bem. Eles perceberam que eles estavam tendo informações não muito valiosas por causa da flexibilidade que estava acontecendo ali. E outro programa foi definir o tamanho do trabalho e fazer estimativas de uma forma mais ágil. Então, eles estavam transferindo o trabalho com base no tamanho e na priorização dos trabalhos do contrato. Então, um dos relatórios que eles fizeram mostrou que, com a transferência do trabalho, eles mudaram o tamanho, mas a linha de base era constante e eles puderam usar, então, uma boa agenda e ter umas métricas de EVM mais significativas, porque é isso, não é uma questão de ser ágil, é priorizar o trabalho e tem que ver uma coisa que pode não ser importante e uma que é importante e fazer uma mudança. Então, é definir esse tamanho, esse ritmo, tem um item grande e um não tão grande, você tem que lidar com ambos. Então, essas são algumas maneiras que eu vi. E eu acho que a pessoa desse terceiro exemplo seria que eu recomendaria, porque teve um trabalho bastante interessante e ter informações constantes são importantes para esses programas específicos, e essa mudança de trabalho pode adicionar uma outra dimensão para essa análise. E então eu recomendo ter pessoas fazendo isso com conhecimento bastante básico de EVM para poder fazer essa mudança, mas é uma pergunta complicada, eu espero que eu tenha respondido corretamente. Eu gostaria de comentar também, porque certamente essa agilidade do EVM aqui nos Estados Unidos não é uma ciência ainda. São só princípios gerais que as pessoas estão tentando seguir. E tem muitos programas de trabalho que tentam evitar o EVM porque tem um entendimento errôneo de que o EVM força essa linha de base num certo nível de detalhes no futuro que não é necessário. E o EVM não demanda isso. Então, nós temos que olhar um pouco diferente para o EVM nesse trabalho e olhar de uma forma mais ágil quando a gente está tentando usar o EVM para modelar. Então, tem muitos guias bons aí, trazendo princípios e etc., mas não é uma ciência exata. E, no fim das contas, você quer saber o que você entregou, quanto que isso custa e quando vai ser feito. E qualquer que seja a forma de fazer isso, eu acho que essas são as perguntas que sempre estão aí. Bom, antes então da gente ir para as considerações finais aqui de cada um, eu queria fazer uma última pergunta aqui ao Alexandre. Alexandre, você mencionou na sua exposição a questão das deficiências nos planejamentos dos projetos, né, que isso acaba sendo um complicador, né, para o próprio monitoramento posterior do projeto, porque se ele começou mal, a tendência é que ele seja bastante complicado de você monitorá-lo e ele atingir os resultados que se esperam. Eu estava olhando aqui um relatório, por exemplo, da Fiscobras, né, enfim, que faz essa auditoria aí de projetos públicos, né, enfim, quais são as questões que são encontradas em projetos públicos, e a gente vê que está sempre muito lá em cima, em número de projetos, descumprimento de cronograma físico-financeiro do objeto, sobrepreço e superfaturamento. Isso vai de encontro exatamente a isso que você acabou de falar, né? Se você às vezes tem planejamentos que não são muito consistentes, você acaba tendo problemas dessa natureza no futuro. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre e exatamente que o EVM ele tem esse componente do custo, tempo e escopo, né, de uma forma bastante harmônica. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão aí da deficiência de planejamento de projetos que a gente tem hoje identificado já no Brasil. Obrigado pela pergunta, Maurício. Você já deu o cenário, exatamente esse. O produto ele é anual, né? Esse produto Fiscobras ele é anual, ele é entregue ao Congresso Nacional. Ele nasceu com o objetivo de você poder paralisar, cortar do orçamento
obras que estejam com problemas, né, projetos que estejam com problemas, você cortar o funding dele enquanto não deixar o contratante receber mais recursos se ele não está entregando o que foi contratado, né? Esse foi o grande propósito. Então, ele é um produto do tribunal que já vem de longa data. Então, a gente consegue ter um histórico muito grande e esse é um dos grandes problemas, né? Muitos problemas que a gente vê com aditivos contratuais, superfaturamento, sobrepreço, advém ali do início, de estudos de viabilidade técnica e econômica mal feita, com premissas equivocadas, né, com tomadas de decisão, o que eles chamam de fast tracking. Às vezes você pula etapas, sendo que você teria que ter cumprido uma etapa necessariamente, né, anteriormente, aí chega lá na frente, aquela decisão que você tomou, que é irreversível, ela não volta mais atrás, ela não se adequa ao caso concreto quando está lá na frente, né? Então, a conversa muito bem com a questão do EVM. Eu acho que o EVM trazendo aí uma análise muito mais rigorosa de controle de custos, prazos, podendo trazer aí algumas ferramentas de decisões gerenciais que possam antecipar riscos, né, na conclusão do cronograma físico-financeiro, seguramente seria uma ferramenta de grande valia para os gerentes dos contratos, assim como os órgãos de controle, né, que poderiam ter muito mais informações padronizadas, especialmente, para a gente fazer os nossos reports, mas o cenário é esse mesmo, Maurício. Por isso que a gente tem dado muita atenção preventiva, né? Vamos olhar ali no nascedouro dos projetos e não quando o projeto está muito lá à frente. Aí, obviamente, a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que olhar a execução do projeto também, mas esse foi uma realidade com a qual a gente se deparou, que exatamente, se nasceu errado, ele nunca vai ser um projeto eficiente. Pode ser que ele performe de acordo com o que ele foi contratado, mas o que foi contratado foi ruim, né? Então, a gente tem tentado atuar dessa maneira e melhorar muito essa parte de viabilidade técnica e econômica, de orçamentação, de estimativa de cronograma, de recursos a serem empregados, né? A gente tem trabalhado bastante, tem criado uma expertise muito grande nessa seara. E é exatamente a área onde você atua, né? Você atua exatamente no pré-assinatura de contrato, né? É uma das, né? É uma das etapas. A gente tem gastado bastante esforço para identificar quais são os projetos. Anualmente, a gente faz o que a gente chama de seleção de objetos de controle desses grandes empreendimentos na nossa área. A gente tem uma metodologia bastante robusta para a gente selecionar com base em materialidade, risco, relevância, aqueles projetos que mereçam, seja por tempestividade, você atuar ali, porque vai ter um montante de recursos despendidos naquele ano de CAPEX, extremamente relevante para a gente poder entrar, ou que ainda estão em fase antes de assinatura de contrato, né? A gente tem tentado fazer esse mix, sem nos esquecermos, obviamente, daqueles programas, projetos que já estão em execução. Então, assim, é muito dinheiro e muito trabalho para pouca gente. Mas, assim, eu me sinto, assim, sortudo por trabalhar numa área extremamente especializada e técnica, e temos ali 38 auditores trabalhando na área de óleo e gás, né? É uma área extremamente importante, relevante aí por 13% do PIB, então a gente está falando de algo bastante relevante para o país, né? Mas se a gente for pensar no tamanho do orçamento federal, a gente tem uma área que hoje consegue ter um histórico, abarcar bem essas questões, né? Eu te diria que hoje a gente teria muito mais capacidade de evitar alguns desastres que foram feitos em obras, algumas questões de gestão ali de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, com a estrutura e conhecimento que a gente tem hoje desenvolvido aí desses últimos anos. Obrigado. Enfim, já estamos chegando aqui ao final, já são 7h24. Respeitando aqui o horário de 7h30, que é nosso limite aqui do evento, queria agradecer imensamente a participação da Jennifer, enfim, que veio trazer toda essa experiência, toda a consolidação aí dessa visão do EVM do GAO. Agradecer muito ao Alexandre, que trouxe toda essa visão do TCU para a parte de monitoramento e controle desses projetos, na fase preliminar e na fase de execução. Queria agradecer bastante ao Gordon, meu parceiro nesse evento, junto com o CPM que está aqui junto com a gente em todos os painéis, né? A gente sempre reforça aí
que as pessoas conheçam o CPM, visitem o site do CPM, mycpm.org, então as pessoas possam visitar e ver tudo que eles têm a oferecer em termos de gerenciamento de desempenho. E agradecer, claro, a você que está assistindo, a tua audiência aqui, que está mais uma vez muito bacana. Então, espero que tenha sido tão proveitoso quando foram os outros eventos, os outros painéis que nós realizamos. Agradecer a equipe de suporte aqui da FGV, aí tem uma equipe grande aqui que fica por trás, da área de comunicação da FGV, que nos ajuda a realizar esse evento. Então, queria deixar aí as considerações finais da Jennifer, do Alexandre e do Gordon, por favor. Pode ir, Jennifer, você primeiro. Oh, well, thank you so much, Mauricio, and thank you Bem, so muito obrigada. Obrigada por me convidar para falar aqui. Dar o meu ponto de vista sobre a GEO. Também gostaria de agradecer aos tradutores. Eu realmente agradeço esse trabalho de fazer essa tradução do inglês para o português. Eu queria muito falar a língua de vocês também. Muito obrigado por todo o seu trabalho organizando esses eventos e fazer parte disso tudo. Muito obrigada. Também queria agradecer, Maurício, a você, a FGV, ao Gordon, a Jennifer. Foi um prazer, como eu disse no início aqui, a gente poder trocar experiências, né? A gente já tem um contato de longa data com o GAO, né? Eu mesmo já estive no GAO algumas vezes, sempre aprendendo muito. Tenho certeza que voltarei a conversar com a Jennifer no futuro aí, porque tomara que a gente consiga desenvolver algo bastante próximo, ou o próprio EVM aqui no Brasil, e como você já tem as best practices, né, bastante experiência nisso, a gente poder beber da fonte diretamente ali será um prazer. Então, muito obrigado, Jennifer, e parabéns pelo trabalho desenvolvido, e ao Gordon também, ali no CPM, que confesso que eu não tinha grande conhecimento. Eu entrei no site, tem muita coisa interessante ali no site do college, e a todos os ouvintes, um abraço. Yeah, again, Mauricio, Mais uma vez, Maurício, a série tem sido maravilhosa. Eu acho que tem uma grande troca, eu acho que nós temos algo muito bom aqui. Eu gostaria de falar que todos que têm interesse em descobrir mais sobre o college, o CPM, vocês podem entrar no www.mycpm.org e vocês podem verificar sobre os projetos, o controle de projetos da organização e essa colaboração também. Vocês podem fazer colaborações também. Muito obrigada novamente. Aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês da audiência, aos participantes de hoje. E semana que vem a gente está de novo aqui discutindo riscos no âmbito do EVM. Vamos ver aqui o Carlos Eduardo Braga, por parte da Petrobras, trazendo aí a experiência dele, que é gerente de riscos da Petrobras. E vamos ter aqui também a Val Jonas, que é uma especialista, consultora de riscos do Reino Unido. Então, um abraço a todos, até semana que vem. Boa noite a todos.